Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez eu quero saudar a todos com a paz maravilhosa, grandiosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, para o estudo da Sua palavra, nos encontramos mais uma vez, reunidos em família do Senhor, embora separados em corpos, mas juntos no mesmo Espírito. E através do uso das mídias sociais, nós podemos acompanhar o estudo da palavra do Senhor. Por isso eu convido os queridos irmãos a baixarem suas cabeças e nós orarmos ao Senhor, pedindo orientação do seu Espírito para o estudo da sua palavra nesta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, e nesta hora podemos estudar a tua palavra. Que ela venha como bálsamo ao nosso coração, dando-nos compreensão, entendimento da tua vontade para a nossa vida. Que teu Espírito mais uma vez mova o nosso coração para a direção do Senhor, para fazermos a tua vontade, para entendermos o que o Senhor quer de nós. E que não haja, Deus, nenhuma dúvida nesta manhã, mas que tudo seja, Deus, esclarecido e que o Senhor, através do poder do teu Santo Espírito, dê entendimento e compreensão das verdades e das promessas do Senhor, para que haja paz no coração, haja salvação nesta manhã, entendimento da tua vontade maravilhosa para as nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Eu rogo estas bênçãos, peço a tua direção na minha vida, na minha mente, nas minhas palavras, para que elas sejam, Deus, conforme a tua vontade. Eu peço também o perdão dos meus pecados e rogo tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos na lição número 14, Fé Salvadora. Nós temos estudado durante esse período a Confissão de Fé do Westminster, tem trazido muita elucidação, entendimento e compreensão de várias doutrinas importantes para a nossa fé, para o dia a dia de nossas vidas, trazendo paz, trazendo confiança, segurança das verdades da palavra do Senhor nas nossas vidas. E mais uma vez, nesta manhã, nessa oportunidade, nós vamos continuar estudando e agora falando sobre a fé salvadora. Nós temos tido durante muitas discussões, e ouvindo e vendo ministrações, oh Deus, de homens de Deus na televisão e no rádio, muitas vezes falando a respeito de pessoas, de crentes, de cristãos que têm dúvidas com relação à sua salvação, perda da salvação, questões relacionadas à sua salvação, etc. E espero que nesta manhã a gente possa entender melhor a questão da fé salvadora, o chamado eficaz de Deus que traz o seu eleito, o servo, o filho do Senhor, à salvação verdadeira. Quero começar com o texto básico lá em Efésios, capítulo 2, verso 8, onde ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu queria trazer também, com base nesse texto, a questão de vários tipos de fé. Veja que o texto diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Há uma ação de Deus através da regeneração que vai trazer a salvação ao seu eleito. Mas há muita confusão em relação a isso, porque há alguns tipos de salvação com relação às questões de dúvidas que pairam em muitos cristãos a respeito dessas questões. E alguns pensando que estão salvos, na verdade estão ainda em dúvida com relação a uma série de questões ligadas à salvação. Por isso eu colocarei aqui alguns tipos de fé que são discutidas e permanecem ainda no meio cristão até hoje. E creio que isso pode ajudar a nós entendermos um pouco melhor esses tipos de fé e caminharmos de fato para a fé salvadora, que vem através da graça maravilhosa do nosso Deus. É possível que alguém tenha a fé histórica e não a fé salvadora verdadeira. O que é a fé histórica? Esta fé pode ser o resultado da tradição, da educação, da opinião pública, do discernimento da grandeza da Escritura e de outros fatores mais acompanhados pelas operações gerais do Espírito Santo. Pode ser muito ortodoxa e escriturística, mas não está arraigada no coração. É a fé humana, não divina. Ou seja, há pessoas que estão na igreja por questões de tradição, ou por educação, ou porque foram influenciados por uma determinada opinião pública de alguém,
né? Mas não tem entendimento e discernimento do que a Escritura fala a respeito da salvação. Não foi ainda alcançado pela graça, não foi realmente regenerado pelas operações do Espírito Santo, né? Então, nesse fato é que nós entendemos que a fé histórica ela existe, mas ela não salva, porque é uma fé humana, não é divina. Vamos ver alguns textos que mostram algumas situações bíblicas relacionadas com a fé histórica. Nós temos lá em Atos capítulo 26, versos 27 a 28, quando Paulo está lá na presença do rei Agripa, ele diz assim no seu discurso: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas, Paulo afirma. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Veja que interessante. O rei Agripa conhecia os profetas, tinha entendimento nesse aspecto, mas ele não tinha sido ainda levado à conversão verdadeira, ao arrependimento, a um processo de regeneração. Ele ainda afirma: por pouco me persuades a me fazer cristão. E Paulo vai dizer lá para frente que ele gostaria que isso realmente acontecesse. Mas veja que essa é uma obra do Espírito. Não era simplesmente o discurso de Paulo, a eloquência de Paulo, a vida de Paulo, o testemunho de Paulo, que faria com que o rei Agripa recebesse a salvação. Paulo pregava o Evangelho, mas a ação é do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, que transforma e que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ainda temos a fé miraculosa. Olha que interessante. Esta fé é a fé em milagres, no sentido ativo. No sentido ativo quer dizer a pessoa em si que acredita que é possível ter milagres, ela crê que é possível ter milagres. Então não é necessariamente acompanhado pela fé salvadora, mas até pode ser, porque os crentes também creem em milagres, né? Mateus 17:20 diz assim: e ele lhes respondeu, Jesus, por causa da pequenez da vossa fé, pois, em verdade vos digo, se tiverdes fé com um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Veja que é possível haver fé para mudança, para coisas relacionadas com uma espécie de milagre, mas que pode ou não estar acompanhado da fé salvadora. Então, não é necessariamente a fé salvadora. Também a fé em milagres também ser passiva, a saber, a persuasão de que Deus fará um milagre em favor de alguém. Muitas pessoas creem na questão de que uma pessoa pode vir e orar e Deus realizar um milagre, mas ela tem fé naquela pessoa que vai fazer aquele milagre. Isso não quer dizer que ela tem fé salvadora. Esta também pode ser ou não acompanhada pela fé salvadora. Fé passiva. Veja lá em Marcos 8, 10 a 13. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará um sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Jesus foi questionado, foi provado pelos religiosos da época, né, a respeito dessa questão, e ele não atendeu aquilo. Mas veja que eles queriam ver algum sinal para crer. Queriam ver algum sinal para crer. Sinal de milagre. Não significa então que eles, ao verem um sinal de milagre, poderiam ter a fé salvadora, porque ela não depende disso. A fé temporal. O que é a fé temporal? Esta é a persuasão das verdades religiosas, que vem acompanhada de algumas incitações da consciência e de uma agitação dos afetos. Tem uma questão emotiva aí, mas não tem suas raízes no coração generado. A fé temporal é chamada fé temporária, porque não é permanente e não se mantém nos dias de provação e perseguição. Os que possuem esta fé usualmente acreditam que têm a fé verdadeira. Pode experimentar grande dificuldade na tentativa de distingui-la da verdadeira fé salvadora. Daquele que crê desse modo, Cristo falou, não tem raiz em si mesmo. Nós podemos ver muitos que têm fé temporal. Ouvem a palavra de Deus, às vezes vêm numa conferência evangelística, e levados pela emoção, levantam a mão, se colocam à disposição, mas, na verdade, não foi uma transformação, uma regeneração, mas simplesmente um agir emocional, por um período, ou porque estavam abatidos psicologicamente, ou porque queriam uma solução temporária por um período, ou naquele momento,
foram levados pelas emoções e às vezes pela sua consciência, mas não foram regenerados verdadeiramente. E esses, quando levados a uma situação de perseguição, realmente de provação, não vão, como na parábola do semeador, permanecerem. Terão a sua raiz não vai permanecer, porque ela está superficial, sua fé é superficial, então é uma fé temporária, uma fé temporária. Vejam que é uma fé que não brota da raiz implantada na regeneração e, portanto, não é expressão de nova vida entalhada nas profundezas da alma do pecador regenerado. Não houve uma regeneração verdadeira. Em geral, se pode dizer que a fé temporal se baseia na vida emocional e busca a satisfação pessoal em vez da glória de Deus. Muitas das vezes até ficam por um tempo dentro da igreja, permanecem ali, ocupam cargos, fazem até, participam até de muitas questões dentro da igreja, de muitos trabalhos, mas fazem tudo aquilo de uma certa forma legalista ou por buscar uma satisfação pessoal ou serem reconhecidos pela comunidade, mas não são de fato convertidos pelo Senhor Jesus. E na medida que houver uma perseguição, uma provação, uma situação difícil, logo vão abandonar. Eventualmente pode não acontecer e permanecerem assim até o fim das suas vidas. E talvez só na sua morte venham a perceber que tiveram uma fé temporal e não uma fé verdadeira. Finalmente temos a fé salvadora, que é a capacidade para entender, crer e receber a bênção da salvação oferecida por Deus. Dá-se o nome de fé salvadora ou justificadora. Trata-se de uma graça especial concedida por Deus aos eleitos para se apropriarem da salvação. Muito mais do que uma simples experiência intelectual, a fé salvadora é espiritual e transcende as capacidades humanas, habilitando o homem a perceber e envolver-se nos mistérios de Deus, enfim, possibilitando-lhe a graça do recebimento de Cristo como Salvador. Uma longa definição, mas na verdade a fé salvadora ela vai agir de fato no processo de regeneração. De uma vez só, nós somos justificados. Através do Espírito de Cristo, ele atua no coração dos seus eleitos e eles vão aceitar. Vai haver a transformação no seu coração, vai haver o arrependimento verdadeiro. Eles vão se voltar para Cristo através da sua graça irresistível. A fé justificadora é a que salva. É operada pelo Espírito Santo e pela palavra de Cristo no coração do pecador. Veja que a palavra é o conhecimento, através do conhecimento, do ouvir a palavra, vem o convencimento do seu pecado. O pecador, o coração do pecador, o qual sendo por eles convencido do seu pecado, da sua miséria e da sua incapacidade e das demais criaturas para o restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, como também recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que lhes são oferecidos no Evangelho para o perdão dos pecados, para que a sua pessoa seja aceita diante de Deus, reputada justa para a salvação. Veja que a ação completa ocorre através da fé salvadora, como vemos no verso 8 do capítulo 2 de Efésios. Pela graça sois vós mediante a fé. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus, o Espírito de Cristo, que atua de modo sobrenatural na vida dos seus eleitos, na vida do crente, transformando a sua vida, fazendo com que ele seja convencido dos seus pecados, se arrependa verdadeiramente e seja transformado numa nova criatura e restaurado e comece uma nova vida em Cristo. A fé salvadora, portanto, é uma graça concedida por Deus aos eleitos. Então ela os habilita a crer para a salvação. Vemos alguns textos aqui, como por exemplo Atos 16,14, que dizia assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Veja bem, ela era temente a Deus, ela tinha algum tipo de fé, talvez uma fé temporal. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Veja aí uma ação de Deus verdadeira, uma ação de Deus verdadeira. A graça irresistível foi concedida por Deus a ela, né? E ela veio a ouvir e a aceitar, e o seu coração foi aberto para entender as coisas que Paulo dizia a respeito da salvação. Efésios 2,8, de novo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça, mediante a fé, que é colocada a fé verdadeira, através da graça irresistível do Senhor no coração.
Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Aqueles que são eleitos de Deus serão chamados eficazmente, ouvirão a voz de Cristo e ouvirão e seguirão a voz de Cristo, e serão transformados, e serão salvos pela sua graça. É o que Paulo nos fala aqui através da carta a Tito. Ela é operada pelo Espírito Santo em seus corações por meio da palavra. Vamos ver esses textos, Romanos 10, 14 e 17. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Veja que, embora nós saibamos que os eleitos irão crer, é necessário que preguemos a palavra do Senhor. É necessário que anunciemos a palavra do Senhor. É uma ordenança do Senhor. Porque como crerão se não houver quem lhes fale, se não houver o conhecimento da palavra de Deus? Não é necessário que eles ouçam para que a palavra dê seu coração e pela ação do Espírito eles venham a aceitar a Jesus. 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ou seja, de fato, a ação poderosa do Espírito que vai transformar a vida da pessoa só será possível se for realmente pelo Espírito de Deus. Tito ainda de 1 a 3, novamente, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos, no devido tempo, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Paulo ouviu, obedeceu aquilo que havia sido dado para ele, pelo qual ele havia sido chamado para pregar a palavra, primeiramente aos judeus, depois aos gentios. Ele sempre, quando entrava numa cidade, ele procurava uma sinagoga, procurava os judeus para pregar. Uma vez não sendo recebido, ele ia aos gentios. Embora sendo conhecido como apóstolo dos gentios, mas ele sempre priorizava pregar a palavra aos judeus, de quem ele era descendente, sendo judeu. Mas veja a obediência de Paulo em pregar a palavra, para que através do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, e na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu para os seus, para os eleitos, para a sua herança bendita, no devido tempo, a manifestação da sua graça, trazendo salvação através de Cristo Jesus. Ela é aumentada e fortalecida pelo ministério da palavra, ou seja, a fé, ela começa na salvação e ela é desenvolvida, ela vai crescendo através do ministério da palavra, pela administração dos sacramentos e pela oração, um exercício de piedade diante de Deus, através do desenvolvimento dessa fé em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, em comunhão com a palavra, participando dos sacramentos e orando, intercedendo e buscando a presença de Deus. Nós temos o crescimento da nossa fé. Mateus 28, 19 diz: "E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através do sacramento do batismo do Senhor, não o batismo simplesmente simbólico, mas o batismo vindo através da confirmação, da aceitação, da regeneração e da entrega do crente, do eleito a Cristo, vem através da pregação e através da execução dos sacramentos, confiado através dos pastores, bispos, que através dos tempos, desde que a igreja se formou, tem administrado sobre a sua igreja. 1 Coríntios 11, 23 e 29 nos diz: "Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei." Paulo lá falando a respeito daquilo que Jesus fez, ministrando a ceia, né? Na noite em que foi traído, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: "Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
E assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Texto bastante conhecido, repetido muitas vezes durante as cerimônias de ceia, nos mostra a, a importância da ceia, a importância de nós participarmos conscientemente da ceia do Senhor. E é usada como um meio de graça para nos trazer crescimento, fortalecimento da nossa fé, da nossa confiança, daquilo que Cristo fez em nosso favor, e assim aumentando a nossa comunhão com Ele e aumentando a nossa fé. Somos alimentados de modo espiritual pela presença de Deus, pela presença de Cristo ali, quando participamos desse momento tão extraordinário. Estamos agora impedidos de fazer isso momentaneamente, mas eu creio que todos nós sentimos falta desta comunhão maravilhosa de podermos participarmos e relembrarmos como família de Deus, como povo de Deus reunidos, celebrando assim a ceia do Senhor, trazendo edificação para a nossa vida. Ainda 2 Coríntios 12, de 8 a 10, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja que interessante, na graça irresistível de Deus, na vida de Paulo, quando Paulo pede para que Deus tirasse aquele espinho da sua carne. Então ele continua de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Veja que ele reconhecia aquilo que Deus havia falado para ele. A minha graça te basta. Porque o poder de Cristo estava sobre ele. Isso era o suficiente. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Então isso fazia com que Paulo, convencido disso, e trabalhado pelo Espírito do Senhor, ele reconhecesse que ele, mesmo na fraqueza, ele não desanimava. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Veja que um homem que está, de fato, dentro da vontade de Deus, e convencido e transformado pelo poder de Deus, não vai haver nada que possa separar do amor de Cristo. Então, mesmo nessa situação de provação e dificuldade, é uma oportunidade até de fortalecer a sua fé. 1 Pedro 2,2 diz, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Aqui vemos que o verdadeiro crente sente ardentemente a necessidade, como uma criança que necessita de leite, de alimento, busca de sua mãe o alimento. E busca com grito, com gemido. Né? O nenê, quando está com fome, ele esperneia, ele grita, ele chora, porque ele quer ser alimentado. Que nós, como crentes, temos essa experiência verdadeira. Os que são verdadeiramente salvos em Cristo, que têm a verdadeira salvação, a salvação que traz esse desejo, esse anseio de estar constantemente diante do Senhor e de se alimentar da sua palavra. Essa é uma característica da fé salvadora verdadeira. A fé salvadora é também fundamental na vida do cristão. Ela é fundamental na vida do cristão, sem dúvida. Por ela, o crente crê ser verdade tudo quanto é revelado na palavra de Deus. Não questiona. Ele simplesmente crê. E aquilo que ele não entende, ele aceita. Crendo que a própria palavra de Deus nos esclarece isso. Aquilo que a nós é dado para conhecer, vamos conhecer porque Deus vai nos mostrar. É dado para conhecer. Aquilo que nós não temos condição de entender, pertence ao Senhor. Mas não há dúvida. A fé, a confiança em tudo aquilo que a palavra revela. Atos 24:14 diz assim, porém confesso que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. É a declaração de Paulo, né? Maravilhosa. 1 Tessalonicenses 2,13 diz, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de nós, ou que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, assim como em verdade. Como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Vejam que há uma ação poderosa da palavra de Deus, que é a verdade, e que opera eficazmente, e que aqueles crentes de Tessalônica não questionavam, mas criam de fato e de verdade. E ouviam de modo incessante a Paulo dar graças a Deus, porque eles tinham recebido esta palavra
de modo acolhedor, de modo a dar crédito, com confiança, sem duvidar. E essa palavra, assim, desta forma, agia de forma eficaz e ainda age hoje de forma eficaz a todos aqueles que creem. Por ela ainda, o crente age de conformidade com os ensinos da palavra de Deus, prestando obediência aos mandamentos, temendo as ameaças e abraçando as promessas. Vamos ver lá Romanos 4, 18 a 25. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. O exemplo de Abraão é maravilhoso. Abraão, pai da fé. Ele agiu de conformidade com aquilo que Deus tinha falado para ele, prometido para ele, sem questionar, sem duvidar. E obedeceu os mandamentos. Com temor, santo temor diante de Deus, fazia e cumpria a vontade de Deus na sua vida. Ele continua, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ou seja, Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometera. E de fato cumpriu. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Havia uma promessa para Abraão, que dele viria aquele que seriam benditas todas as famílias da terra. Chegou o nosso tempo. Jesus veio no devido tempo, em forma de homem, sem pecado, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Cumpriu rigorosamente tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele e foi até a morte de cruz. Ao terceiro dia ressurgiu, esteve na presença dos discípulos e foi visto mais de 500 pessoas. A palavra de Deus nos garante essa bendita ressurreição. Foi assunto aos céus, foi glorificado, onde virá para julgar vivos e mortos. Nós cremos nessa palavra e temos a certeza no nosso coração dessa promessa de Deus. E assim nós não duvidamos e cremos. E assim Deus confirma, através do nosso espírito, da nossa consciência, a nossa salvação em Jesus, a nossa justificação. E assim é que nós devemos confiar e atestar a nossa salvação. Você já fez isso? Você já procurou olhar para a sua salvação, olhar para a sua vida, se ela realmente vem de Deus? Há alguma dúvida no seu coração? Alguma coisa que você duvida, questiona? Como tem sido? Você tem confiado inteiramente na palavra do Senhor? É o momento de nós pararmos, refletirmos sobre isso, sobre essa questão da fé salvadora. Você está de fato na fé salvadora? Por ela ainda o crente é levado a aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para a justificação, a santificação e a vida eterna. E nada mais. Vamos ver lá 1 João 5, 10 a 13. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Que você esteja de fato em fé no Filho de Deus. Você esteja de fato confiando de todo o coração e não apenas da boca para fora, mas vivendo a vida que Deus quer que você viva, obedecendo a sua palavra de forma piedosa, confessando os seus pecados, crendo de fato no Cristo que morreu em seu lugar, pagou o preço da sua salvação e que você, com amor e gratidão a Deus, vive uma vida de santidade, de fato negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e servindo a Deus de coração, ouvindo a palavra do Senhor e vivendo uma vida que agrade a Deus, olhando para aquilo que você tem feito e olhando para frente, esquecendo para trás o que você praticou de errado, confessando a Deus e renovando a sua fé em Cristo a cada dia.
Então, João nos fala aqui de uma forma muito clara que aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho da ação do Espírito de Cristo na sua vida. Né? Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então, novamente, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. É uma confirmação, é uma promessa em Cristo. Deus nos dá a vida eterna, que está em seu Filho. Então, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Só a vida em Jesus. Só a vida eterna em Jesus. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tens a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então João escreveu ali aos crentes daquela época para que eles tivessem essa confirmação, eles tivessem essa confiança nas promessas daquilo que Cristo havia feito, que Deus havia feito através de Cristo, para que eles crescem de verdade e fossem confirmados através dessas palavras de João para o conforto dos seus corações e aumentar a sua confiança em Deus. A fé salvadora é sempre vitoriosa. Que bênção! A fé salvadora é sempre vitoriosa. Por ela o crente vence o mundo. Veja que para enfrentarmos as dificuldades, as provações, as lutas deste mundo, com fé, a fé salvadora já é difícil. Imagine sem fé. Sem ter. Por isso que nós estamos vivendo essa situação que estamos vivendo nesses dias atuais, muita gente realmente entrando em depressão, estando assim, desanimados, precisam ser alertados de fato, e essa palavra vem ao nosso coração, fazendo-nos lembrar que há um Deus que está no controle de todas as coisas e que nós, como crentes em Jesus, temos que ter plena confiança em Deus, no tempo de Deus, e considerando que a vontade de Deus é melhor para a nossa vida, e olhando para o autor e consumador da nossa fé, não desanimarmos. Veja que Hebreus 12:13 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Veja que nós estamos passando por dificuldades, problemas de ordem sanitária, de ordem econômica, mas podemos ainda passar por uma situação ainda muito mais difícil, que é a perseguição, como muitos têm já passado, nos países onde a palavra de Deus não pode ser pregada, onde a livre fé não pode ser exercitada, e ser um cristão ali realmente é uma prova de fé. E por muito menos cristãos têm desanimado e desistido. Que você, meu irmão, nesta manhã, não seja um desses, mas olhe para o autor e consumador da sua fé, Jesus, que sofreu em teu lugar, em seu lugar, e em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Que nós, assim, nos acheguemos ao Senhor confiadamente, e tenhamos a esperança no nosso coração dessa ação maravilhosa, verdadeira de Cristo, para vivermos de fato aquilo que a palavra de Deus quer que nós vivamos e nos ensina. Ainda João 5, 1 João 5, 1 a 5, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja, uma fé vitoriosa. Não é uma fé perdedora, é uma fé vitoriosa, uma fé que nos traz amor ao nosso Deus, e que, apesar de todas as dificuldades que venhamos a passar, nosso amor por Deus, o amor dele em nosso coração, transforma a nossa visão do mundo. Essa é a nossa fé, a fé que vence o mundo. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Então, essa questão de nós cremos em Jesus é muito séria. É a coisa mais séria da nossa vida. Porque depende disso a nossa vida eterna.
que você de fato, meu querido irmão, tenha essa confiança e esta fé verdadeira no Senhor Jesus. Conclusão. Meus irmãos, os eleitos são salvos por meio da graça da fé salvadora, que é a obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles, tornando-os habilitados a crer para a salvação da sua alma. É ordinariamente operada pelo ministério da palavra, sacramentos e pela oração. Ela é aumentada e fortalecida. Então, o objeto da fé salvadora é Jesus Cristo e a promessa da salvação por intermédio dele. O ato especial de fé consiste em receber a Cristo e descansar nele, como ele é apresentado no Evangelho. Estritamente falando, não é o ato de fé como tal, mas antes aquilo que é recebido pela fé, que justifica e, portanto, salva o pecador. Então não são aqueles tipos de fé que nós vimos anteriormente, mas a fé verdadeira, salvadora, que de fato transforma, porque justifica o pecador de todos os seus pecados, regenerando-o para a vida eterna, salvando assim o pecador. Essa é a verdadeira fé salvadora. Esta fé é de diferentes graus. Vejam bem, ela é fraca ou forte. Pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida. Nós podemos passar por momentos de dificuldade e eventualmente temos a nossa fé abalada, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos uma perfeita segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da fé. Que maravilha podemos ter essa segurança. A minha palavra nesta manhã, meu irmão, é que você desafie a sua fé, para que você, olhando para dentro de si mesmo e para as promessas do Senhor Jesus e para a sua palavra, provando se de fato você está em Cristo. Em função disso, eu gostaria de deixar uma aplicação que vem exatamente da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 35, ele nos exorta para provarmos a realidade da nossa fé, quando ele nos diz, olha, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados. Você reconhece que Jesus Cristo está no seu coração, que você nasceu de novo, você vive pela fé em Cristo Jesus. Faça prova disso nesta manhã. Olhe para a sua vida e se você está com alguma dúvida, ore a Deus, clame a Deus. Rogue a Deus a sua misericórdia, a sua graça irresistível. E que você tenha essa experiência maravilhosa, se ainda não teve, de uma salvação e uma conversão verdadeira no Senhor Jesus. Assim, meus irmãos, somente a fé salvadora pode levar-nos do visível para o invisível, do presente para o futuro, do temporal para o eterno e nos capacitar a sermos pacientes em meio às tribulações. Estamos vivendo tempos difíceis, mas confiando em Cristo, na sua salvação, na fé que temos no poder do Espírito de Cristo, caminhamos e somos capacitados a termos paciência, mesmo diante das tribulações. Que você não desanime, que você não blasfeme, que você não volte atrás, que você não desista, mas que você permaneça firme, confiando no nosso eterno Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe sua vida neste dia, nos dê um dia na sua presença e que nós possamos de fato descansar e confiar na fé salvadora do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.